Dizem que gostar de alguém com traços de yandere é uma história, ser amado por uma yandere é um acidente. Eu disse a ela que a fruta forçada não é doce. Ela me disse que não importa se não for doce, desde que mate a sede. Ela não era para ser a heroína de uma história triste? Por que ela é uma yandere louca? Essa trama está errada. Há mais de meio ano, trabalhei em noite sem dormir por 2 dias e finalmente consegui o coração da África. Depois de acordar, uma memória que não me pertencia invadiu minha mente como uma enchente. Meu nome é Fang Yuan. Morei nesta cidade por 22 anos, mas fui informado que minha vida não era nada além do enredo de uma história triste de uma heroína principal. E eu sou a heroína Subai Zhou, que não consegue obter o amor dela. No enredo original, há 3 anos, rejeitei a confissão dela com a desculpa de ir para o exterior para me especializar. Mas ela não desistiu. Para lidar com o casamento arranjado de sua família, ela encontrou um marido contratado chamado Al-Ren como escudo. Este Al-Ren é meu substituto. Ela ainda me manda mensagens todos os dias. Mantive o limite de um amigo comum, respondendo educadamente: voltarei para casa em meio ano. O enredo também está prestes a chegar ao seu verdadeiro final. Depois que eu voltar para casa, Subai Zhou ficará confusa comigo, declarando a todos que sou o homem dela. Mas ao saber que seu marido substituto não tem muito tempo, ela começou a ficar confusa. Ela oscila entre mim e Al-Ren. O amor juvenil dela por mim gradualmente se deteriorou com o tempo e a culpa que sentia por Al-Ren. E arrastando Al-Ren, eu no enredo original fiquei enfurecido com essa atitude dela. Fui até a casa de Al-Ren e o ridicularizei severamente. Al-Ren, que já estava gravemente doente, ficou muito chocado. Ele saiu silenciosamente da cidade e morreu sozinho em uma terra estrangeira. Subai Zhou não conseguiu encontrar Al-Ren. Ela só o encontrou em seu túmulo depois de receber a notícia. Ela achou que eu acelerei a morte de Al-Ren, que eu o prejudiquei. O amor nos olhos dessa mulher se transformou em ódio penetrante. Ela usou a influência da família Su para destruir minha família. Quem me contou essa verdade foi a figura que apareceu em meu sonho de desmaio. Era uma sombra etérea. Ela disse que era minha terra natal em minha vida anterior, a vontade da Terra Azul. Como uma linhagem da Terra Azul. Você não pode morrer. Despertei suas memórias e lhe dei uma pequena ajuda. As memórias da minha vida anterior foram completamente recuperadas, e ao mesmo tempo, senti que algo maravilhoso havia mudado em mim. Eu maximizei seu valor de charme. Continue vivendo nesta cidade o sonho acabou. Neste último meio ano, estudei loucamente, concluindo meus estudos com antecedência. Ao mesmo tempo, pensei em uma maneira de quebrar o impasse. A família Su é poderosa, nossa família Fang não pode se dar ao luxo de ofendê-la. Se eu a bloqueasse diretamente ao voltar para o meu país, recusando-me com uma atitude dura, com a sua personalidade paranoica, ela definitivamente odiar-me-ia por amor e iniciaria o enredo da destruição antecipadamente. Eu não posso ser quem rompe primeiro. O meu plano é, primeiro, ceder a ela, e quando eu estiver indecisa entre ela e o Al-Ren, então eu sairei, e acusá-la-ei com razão de ser como um caranguejo, a querer as duas coisas, uma mulher má sem qualquer dúvida. Depois mostrarei extrema decepção e repulsa, e traçarei ativamente uma linha clara entre nós, eu estarei no lado certo. Fui eu que saí ativamente, qualquer pessoa com vergonha não voltaria a incomodar. Quando Al-Ren se virar, ela não terá mais razões para me culpar pelo ódio. Tendo pensado em tudo isto, o meu humor reprimido durante meio ano abriu-se de repente, e eu, com a minha mala, embarquei no avião de regresso. O avião aterrou no aeroporto de Jiangxi. A luz do sol da tarde entrava pela janela, um pouco ofuscante. Respirei fundo, olhando para a mensagem que Subai Zhou tinha enviado minutos antes no ecrã do meu telemóvel. Xiao Yuan, o avião aterrou? Eu vou buscar-te. Avião da rede FUR de Jiangxi trazia uma umidade familiar, e o telemóvel começou a vibrar. O identificador de chamadas apareceu, desbloqueei e atendi. Xiao Yuan já aterrou? A voz eficiente de Fang Xiu soou do auricular. Ia buscar-te, mas a empresa tem uma reunião de última hora. Não consigo sair. Eu volto sozinha de carro. Transferi algum dinheiro para o teu cartão. Não te preocupes com o trabalho ainda. Divertei-te bem quando voltares. A China é muito mais interessante que o estrangeiro agora. Quando te divertires o suficiente, a irmã arranja-te um lugar na empresa. Uma mensagem surgiu logo a seguir. A sua conta recebeu um depósito. É mesmo a minha irmã. O dinheiro de bolso é tão substancial, que me faz sair com milhões. Guardei o telemóvel. E caminhei em direção ao parque de estacionamento. Não tinha dado muitos passos quando me detive.
Uma figura deslumbrante destacava-se na multidão, um fato elegante de senhora, que realçava as curvas perfeitas. Irradiava uma aura fria de não se aproxime, mas segurava um grande ramo de tulipas, a minha flor favorita. Ela também me viu, a expressão fria derreteu instantaneamente, os seus olhos brilhavam como estrelas. O enredo ainda se desenrolava como sempre. Caminhei com a minha mala, e quando estava prestes a cumprimentar, 3 fragrâncias envolveram-me. Subaizou largou as flores que segurava e abraçou-me com força. Sua força era como se quisesse me amassar nos seus ossos. Fiquei todo rígido, até que alguém já tirou o celular. Os flashes das câmeras se acenderam. Eu aposto que amanhã a manchete de Jian City será: presidente do grupo Subeija homem misterioso no aeroporto. Vamos para o carro, estou um pouco envergonhado. Ela deu um tapinha suave nas minhas costas, só então ela me soltou, me puxando apressadamente para um carro esportivo vermelho. Isolada da vista exterior, os olhos de Subaizou imediatamente ficaram vermelhos. Fang Yuan. Sua voz estava embargada de choro, contando a saudade e o sofrimento dos últimos 3 anos, dizendo que olhava para minhas fotos todos os dias para conseguir dormir. A executiva fria e reservada do romance original, neste momento, parecia uma menina pequena que sofreu uma injustiça. Se ela não ganhasse um Oscar, seria uma pena. Eu pensava em meu coração, mas apenas a consolava de forma superficial. Eu não voltei? Ela de repente se aproximou, olhando nos meus olhos. Vamos jantar juntos hoje à noite? Meu coração deu um pulo. Minha irmã me pediu para voltar para casa para jantar. Eu achei uma desculpa perfeita. O olhar de Subaizou escureceu por um instante, mas logo voltou a brilhar. Podemos amanhã? Mantendo a linha de amizade, o carro rapidamente chegou à porta da minha casa em forma de vila. Desci para pegar a bagagem, então já vou indo. Subaizou também desceu do carro. Parada na minha frente, pensei que ela fosse dizer algo, mas ela de repente deu um passo à frente. E me deu um beijo rápido nos lábios. Macio e quente, eu fiquei completamente petrificado. Quando reagi, ela já estava com o rosto vermelho, e como um coelho assustado, se escondeu de volta no carro. O carro esportivo vermelho soltou um rugido, e sumiu num instante. Eu fiquei parado sozinho. Instintivamente, toquei meus lábios. Parecia que ainda restavam seu calor e perfume. Esse enredo não está um pouco errado? No romance original, embora ela me amasse, era mais uma questão de contenção e moderação. Como ela está tão proativa agora, como se fosse uma mente apaixonada. Não me importei de pensar. Arrastando a bagagem, empurrei a familiar porta de casa. Um forte aroma de comida invadiu o ar. Na cozinha, minha mãe estava usando um avental. Ao ouvir o barulho, ela imediatamente espiou, e ao me ver, seu rosto se iluminou de alegria. Ela limpou as mãos no avental e veio correndo. Vá sentar no sofá. O que você quer comer? Meu coração se aqueceu. Não precisa se incomodar, me traga apenas um porco agridoce. Mais um frango agridoce. E aliás, não fui cerimonioso. 77 um após o outro, ele listou vários pratos, e sua mãe ouviu com prazer, dizendo que todos eles foram feitos. 78 mais alguma coisa? Chega, chega, se for mais, não vou conseguir comer tudo. 79, como pode? Você emagreceu, vou fazer uma sopa de peixe para você. 80 sem esperar minha resposta, ela correu de volta para a cozinha com agitação. Este é o lar. 81 este é o lugar que eu devo proteger a todo custo. A comida logo encheu a mesa, mas minha irmã Fang Xiu e 82 ainda não tinha voltado. Minha mãe serviu uma tigela de sopa para mim. 83 o dia todo ocupado com negócios da empresa. A porta soou com um som nítido de saltos altos batendo no chão. 84 minha irmã Fang Xiu abriu a porta, tirou o sobretudo e vestiu um traje profissional elegante. 85 seu olhar varreu e parou em mim por alguns segundos. Ela foi direto para trás de mim. 86 antes que eu pudesse reagir, um braço se estendeu por trás e me pegou pela cabeça. 87 meu rosto instantaneamente afundou em uma suavidade e fragrância surpreendentes. Finalmente se dignou a voltar. 88 ela esfregou meu cabelo, com uma pitada de ameaça em sua voz. Se você ficar no exterior e não voltar, 89 acredita que vou cortar seu cartão e te deixar trabalhando na D por toda a vida. O jantar de família começou nessa atmosfera harmoniosa. 90 na mesa, minha mãe e minha irmã não paravam de colocar comida no meu prato, perguntando como eu estava no exterior. 91 e se alguém me maltratava. Eu só podia contar as coisas interessantes que aconteceram, fingindo e inventando um pouco. 92 eu realmente não posso contar a elas que estou sendo controlada por uma garota yandere.
Este lar corre o risco de ser destruído por ela a qualquer momento. 93 Vou para o meu quarto descansar. A voz da minha irmã Fang Xiui veio de trás. Parei meus passos. 94 Ela se encostou no batente da porta da sala, abraçando os braços, vestida com um roupão de seda. 95 Menos agressividade. Você não é mais jovem, tantos anos no exterior. 96 Você encontrou alguém que te agrade? Chegou a clássica rodada de pressão para casar. Meu coração deu um pulo. 97 Mas meu rosto permaneceu impassível. Não estou pensando nisso agora. Nos olhos da minha irmã, no entanto, passou um lampejo de astúcia. 98 Aquela filha mais velha da família Su, ela não te esqueceu. Meu coração apertou. 99 Como esperado, não consigo evitar Subaizou. Se eu encontrar alguém, com certeza serei o primeiro a reportar a você, irmã. Sem minha irmã pareceu aliviada, mas a diversão em seus olhos aumentou. Ela pediu vários pratos seguidos, e minha mãe ouviu feliz, dizendo que todos eles foram feitos. Tem mais alguma coisa? Já chega, se tiver mais, não conseguiremos comer tudo. Como isso pode ser? Você emagreceu, vou te fazer uma sopa de peixe. Ela não esperou minha resposta, virou-se e correu freneticamente para a cozinha. Isso é um lar. Este é o lugar que eu tenho que proteger a todo custo. A comida logo encheu a mesa, mas minha irmã Fang Xiui ainda não voltou. Minha mãe me serviu uma tigela de sopa. O dia todo só sabe se preocupar com as coisas da empresa. O som nítido de saltos batendo no chão veio da porta. Minha irmã Fang Xiui entrou, tirou o casaco, vestindo um traje profissional elegante. Seus olhos varreram e pararam em mim por alguns segundos. Ela foi direto para trás de mim. Antes que eu pudesse reagir, um braço se estendeu por trás e agarrou minha cabeça. Meu rosto afundou instantaneamente em uma suavidade e fragrância surpreendentes. Diana finalmente voltou. Ela bagunçou meu cabelo e disse com uma pitada de ameaça: se você ficar no exterior e não voltar mais, quer você acredite ou não, vou cortar seu cartão e fazer você trabalhar na empresa D para sempre. O jantar de família começou nesta atmosfera harmoniosa. À mesa, minha mãe e minha irmã não paravam de me colocar comida e perguntar como eu estava no exterior. Se alguém me intimidava, eu só falava coisas interessantes, meio verdadeiras, meio falsas para disfarçar. Não posso dizer a elas que estou sendo controlada por uma garota doente e que esta casa corre o risco de ser destruída por ela a qualquer momento. Preparei-me para voltar para o meu quarto descansar. A voz da minha irmã, Fang Xiui, veio de trás. Parei. Ela se encostou no batente da porta da sala, de braços cruzados, vestindo um roupão de seda. Você está menos severa. Você já é grandinha. Tantos anos no exterior. Encontrou alguém que chamou sua atenção? Chegou a hora clássica de pressionar para casar. Meu coração deu um pulo. Mas em meu rosto, permaneci impassível. Não estou considerando isso agora. Em meus olhos, porém, um lampejo de astúcia surgiu. Aquela moça mais velha da família Su, ela sempre o amou incondicionalmente. Meu coração apertou. Como esperado, não consigo escapar de Subaizou. Se eu for procurar alguém, a primeira pessoa com quem vou compartilhar a notícia é você, irmã. Minha irmã pareceu aliviada, mas o divertimento em seus olhos se intensificou. Oh, realmente não há mais ninguém. Como posso ver a filmagem na entrada da vila? Hoje ao meio-dia, você e Subaizou se beijaram. Meu couro cabeludo instantaneamente explodiu. Como pude esquecer isso? Foi ela quem me beijou. Eu não tive tempo de me esquivar. Neguei rapidamente 3 vezes. Não tenho nada a ver com ela. Eu também nunca pensei em concordar com ela. O rosto da minha irmã de repente se tornou severo e ampliou na minha frente. A respiração foi pulverizada no meu rosto. Ela olhou nos meus olhos. Sério? Eu fiquei um pouco assustado com o olhar dela, mas ainda assim ergui o pescoço, com um rosto sério e sincero. Claro que é verdade, eu juro. Ela me olhou por vários segundos. Só então ela se endireitou. Um sorriso significativo apareceu em seu rosto. Ok, irmã, por enquanto vou acreditar em você. Depois de fugir em pânico sob o sorriso significativo da minha irmã, virou-se para a noite seguinte. Eu tinha que ir ao encontro de Subaizou. Ela dirigiu aquele carro esportivo vermelho familiar e apareceu pontualmente na porta da vila da minha casa. Nós dois fomos primeiro ao cinema. O que me surpreendeu foi que, no enorme cinema, éramos apenas nós dois. Eu aluguei o cinema. Subaizou me entregou um balde de pipoca, com um leve sorriso de orgulho no rosto. Assim, ninguém nos incomodará. O filme era uma comédia romântica, com um enredo tão clichê que dava sono. Na penumbra, senti que Subaizou ao meu lado estava me olhando, não a tela.
De repente, uma mão macia e fria estendeu-se e cobriu cuidadosamente o dorso da minha mão. Então entrelaçamos os dedos, meu corpo ficou rígido, mas não retirei. Pude ver o arco de seu sorriso. Assim que o filme terminou, Subaizou me puxou para o shopping mais sofisticado de Jian City. Você acabou de voltar para o país, com certeza precisa comprar roupas novas. Ela me arrastou para uma loja de roupas masculinas como se fosse o mais natural do mundo. Então, as coisas começaram a ficar estranhas. Ela não escolhia apenas para mim. Ela também escolhia para si mesma. Esta camisa é linda, este conjunto de pijama é um par. O tecido é muito confortável, e este copo de água, onde podemos gravar as iniciais dos nossos nomes. De roupas a pijamas, de chinelos a copos de água, ela parecia querer trocar tudo por conjuntos de casal. Quase me marcando com todas as etiquetas de Subaizou. Olhei para os olhares ambíguos dos vendedores. Senti meu couro cabeludo formigar, essa maneira de declarar posse era dominadora e direta. Fez-me sentir como uma presa marcada. Depois de gastar loucamente no shopping, já era hora do jantar. Subaizou me levou a um restaurante ocidental que ela havia reservado com antecedência. A luz das velas tremeluzia, e o ar estava impregnado de um leve ar de ambiguidade. Enquanto esperávamos pela comida, o celular que eu havia deixado na mesa vibrou de repente, e a tela acendeu. O nome do chamador eram 2 palavras. Os olhos de Subaizou varreram a tela do celular, sem dizer nada. Ela apenas pegou o copo d'água e tomou um gole. Assim que eu estava prestes a desligar conscientemente, ela pousou o copo. Ela disse com uma voz calma, eu só posso deslizar para atender. Uma voz clara e entusiasmada soou imediatamente do outro lado da linha. Fang Yuan, você voltou para o país? Eu te convido para jantar. É para te dar as boas-vindas. Eu dei uma olhada para Subaizou do outro lado, que estava cortando o pão de entrada elegantemente. Parece que ela não se importa com o conteúdo da nossa ligação, mas não tenho tempo recentemente, vou arranjar um tempo depois. Então está combinado. A voz de Lin Van era muito íntima, você tem que arranjar um tempo para entrar em contato comigo. Ah, sim. Há algo que você queira comer em especial? Qualquer coisa comestível serve. Estou cansado de comida estrangeira. Então, termine o que você está fazendo primeiro. Lembre-se de entrar em contato comigo. Nossa relação com certeza exige que nos reunamos para uma refeição, e é melhor não demorar muito, tenho medo de não ter tempo. Eu virei a tela do meu celular para baixo na mesa. Subaizou ainda estava comendo pão lentamente, com um leve sorriso no rosto. Como se não tivesse ouvido nada, mas onde meu olhar periférico não podia alcançar, a mão dela sobre a mesa. Em algum momento, ela já a havia apertado silenciosamente, seus nós dos dedos ligeiramente brancos por causa da força. O bife foi cortado. O suco tenro escorreu para o prato. Peguei um pequeno pedaço, mas senti que era insípido. A ligação de Lin Van era como uma pedra jogada em um lago calmo, embora Subaizou estivesse sorrindo. Mas o ar no restaurante ficou visivelmente mais frio. Não posso mais esperar. É hora de empurrar o enredo na direção que eu preciso. Pousei a faca e o garfo e peguei o guardanapo. Finjo a calma e limpo os cantos da minha boca. Ela ergueu os olhos, a luz das velas tremeluzindo em suas pupilas. Estavam cheias de meu reflexo. Quando você planeja se divorciar do seu marido de contrato, Al-Ren? Perguntei levianamente, como se estivesse perguntando como seria o tempo amanhã. O movimento de Subaizou cortando o bife. Parou, o sorriso era radiante e perigoso. Quando quiser. Sua resposta foi tão rápida que me pegou de surpresa. Ela largou a faca e o garfo e se inclinou ligeiramente para a frente. Seus lindos olhos fixaram-se em mim intensamente. Se eu me divorciar, você quer se casar comigo? Sinto como se meu cérebro tivesse levado um raio. Onde está a hesitação que você prometeu? Onde está a indecisão entre mim e meu substituto? O que está acontecendo? Por que você já veio com tudo e me pediu em casamento logo de cara? Abri a boca, mas minha garganta parecia cheia de algodão, incapaz de dizer uma palavra. O que há de errado? O canto da boca dela se alargou ainda mais, com um toque de provocação. Agora acabou. Preso no meio, fui silenciado por uma única frase dela. Peguei a taça de vinho tinto sobre a mesa e dei um gole grande, tentando anestesiar meu cérebro quase em pane com o álcool. Gaguejei essas 3 palavras, minha voz tão baixa que mal conseguia ouvir a mim mesmo. Afinal, tantos anos se passaram. Você continua bom para mim como sempre. Seus sentimentos. Eu sei de tudo. Enfrentei e recitei as falas que ensaiei inúmeras vezes em minha mente. A recusa anterior foi porque eu era imaturo. Eu acho que podemos ficar juntos.
Depois de dizer isso, senti como se meu corpo inteiro estivesse petrificado. Olhei para ela sem desviar os olhos, rezando desesperadamente. Por favor, diga que você ainda tem responsabilidades com a Oren. A realidade me deu outro tapa sonoro. A resposta de Subaizou foi concisa e clara, com uma pitada de excitação mal contida em sua voz. Então, vamos ficar juntos. Ela sorriu como um gato que finalmente pegou um rato, triunfante e satisfeita. Amanhã volto para resolver o divórcio com ele. Você não tem permissão para fugir. Se ousar não assumir a responsabilidade, vou te prender. Xing disse isso rindo. Seu tom era tão gentil quanto um mimo, mas senti um arrepio na espinha. Fiquei completamente atordoado. Completamente perdido. Que reviravolta maluca e fora de controle é essa? Espere. Fiquei tão ansioso que quase pulei da cadeira, minha voz mudando de tom. Xing, não precisa ter tanta pressa. Afinal, não nos vemos há tantos anos. Seria melhor se nos dessemos um tempo para nos adaptarmos. Forçando um sorriso mais feio do que um choro, o sorriso no rosto de Subaizou diminuiu um pouco. Ela me olhou atentamente, o que me deixou arrepiado e quase suando frio. Assim que pensei que ela ia explodir. Ela riu de repente. Ela realmente concordou. Tudo bem, farei como você diz. Instantaneamente, senti um alívio imenso, como se tivesse acabado de passar pelo inferno e sido puxado de volta. Meu cérebro trabalhou em alta velocidade, desesperadamente procurando a razão da reviravolta do enredo. Algo deve ter dado errado. No enredo da história original, a razão pela qual ela estava confusa era porque ela já sabia que Elren estava gravemente doente. Assim, ela perguntou: você se sente culpada? Você ainda não sabe? Então ela pediu para gerar culpa? Ela ainda não sabe agora? Sim, deve ser assim. Desde que ela soubesse disso, seu maldito coração de santa se ativaria, e Subaizou poderia ser forçada a voltar aos trilhos. Eu sou como alguém se afogando agarrando a última tábua de salvação. Seco e, fingindo inadvertidamente, digo, recentemente, ouvi uma notícia. É sobre aquele Elren, ele parece estar muito doente. Observo cautelosamente sua expressão e solto a bomba preparada. Ele pode não ter muito tempo, você deveria voltar e dar mais atenção a ele, afinal, vocês são casados de nome. Meu coração pulou para minha garganta. Enrole-se. Haja de acordo com o roteiro para mim. Pensei que, ao jogar a notícia pesada de que Elren estava gravemente doente, Subaizou, mesmo que não se sentisse culpada, pelo menos ficaria quieta por alguns dias. Eu subestimei severamente a capacidade de ação de uma pessoa louca. Ela não apenas não ficou quieta, mas intensificou o ataque. Nos dias seguintes, tornei-me seu acessório exclusivo. Sempre que ela tinha tempo livre, ela aparecia na porta da minha casa com aquele carro esportivo vermelho. Vamos dar uma volta. Então, fui arrastado por ela e iniciamos a chamada viagem de nostalgia. Ela me levou à loja de frango frito Xinjia, que nós duas adorávamos comer no ensino fundamental. Mas o sabor parecia não ter mudado muito. Ela me levou à livraria onde passávamos muito tempo no ensino médio. Ela apontou para um sofá velho em um canto. Você costumava ler aqui e adormecer. Meu coração deu um pulo. Ela ainda se lembra disso. Ela também me levou ao restaurante particular que nós duas frequentávamos na universidade. E riu. O casal finalmente está junto de novo. Subaizou sorriu com os olhos semicerrados e não explicou. Eu só conseguia rir constrangidamente ao lado. Até voltamos ao campus universitário e caminhamos pela alameda arborizada. Ela, como um passarinho feliz, tagarelava comigo sobre nossas histórias antigas na escola. Você se lembra da última vez que torce o tornozelo jogando basquete? Fui eu que te ajudei a voltar para o dormitório? E aquela vez? Você matou a aula e foi pego pelo professor. Ela ria enquanto falava, o sol brilhando em seu rosto. Parecia inacreditavelmente bonito, mas eu me senti como um sapo cozido em água morna. Ela me chamou novamente com um telefonema. Hoje à noite há um banquete da empresa. Você me acompanha? Eu queria recusar, mas a próxima frase dela me bloqueou. Eu estava de carro na porta da sua casa. A sorte estava misturada. Subaizou me levou até um grupo de homens de meia idade vestidos de terno. Estes são alguns acionistas da nossa empresa. Então, ela tirou uma caixa da bolsa. Um presente para você. Abri e vi a chave de um carro esportivo. Senti como se estivesse segurando uma bomba. Antes que eu pudesse reagir, Subaizou ergueu a taça de champanhe que segurava. O som nítido silenciou todo o salão de festas. Todos os olhos se voltaram para nós. Ela segurou meu braço, com um sorriso impecável no rosto.
Sua voz se espalhou claramente pelo local. Deixe-me apresentá-los formalmente. Este é Fang Yuan. Meu amor. O salão ficou em silêncio por um segundo. Os acionistas e executivos pareciam ter recebido um sinal. Correram para nós. Su Baizhou e o jovem mestre Fang formam um par feito no céu. 6 homens calvos com barrigas sorriram, cheios de rugas. Me ofereceram bebidas desesperadamente. Uma bela combinação. Eu já sabia que o jovem mestre Fang não era comum. Outro executivo corpulento olhou para mim e para a chave do carro repetidamente. O faro de Su Baizhou é realmente aguçado. Nós, velhos, admiramos. Fui cercado por um grupo de pessoas. Com um sorriso forçado no rosto, senti-me como um macaco em exibição. Isso não é socializar. Isso é uma execução pública. O mais absurdo ainda estava por vir. Ela até me apresentou aos pais dela. Os 2 idosos sentaram-se no sofá e me examinaram de cima a baixo com olhares perscrutadores. Eles exibiram sorrisos extremamente satisfeitos. O pai dela deu um tapinha no meu ombro. Bom garoto. Deixaremos nossa Baizhou com você. A mãe dela segurou minha mão, sorrindo sem parar. De agora em diante, somos uma família. Durante todo o tempo, agi como um fantoche, à mercê deles. Sentei-me no carro. Minha mente estava em branco. Senti-me preso por uma teia invisível, incapaz de me mover. Su Baizhou não hesitou nem um pouco devido à doença grave de Alren. Ela quer me prender para sempre ao seu lado. Cozinhando uma rã em água morna. Agora a água ferveu. Preciso encontrar uma maneira. Saltar antes de ser cozido completamente. Essa vida de rã cozida em água morna. Não consigo mais viver um dia. Depois de jantar no restaurante particular da família Xing, que frequentávamos desde a universidade. A noite já cobria toda a cidade. Su Baizhou estava de muito bom humor, ainda relembrando as palavras da dona do restaurante. Vocês 2 jovens flertando. Mas meu coração afundava cada vez mais. Preciso terminar isso logo. Se eu continuar arrastando, temo que serei completamente envolvido por esta teia dela. O espaço em branco já não pode ser usado para testar a confissão. E se, como da última vez, ela concordasse sem pensar, livro de espaço em branco, isso significaria que não haveria como voltar atrás. Eu decidi ser direto. Parei de andar, meus olhos brilhando sob a luz da rua. Cheio de expectativa. Respirei fundo e disse as palavras que tinha preparado há muito tempo. O bem que você me fez antes, e o bem que você me fez neste período, eu sei. Eu também entendo seus sentimentos. Vendo o sorriso dela florescer pouco a pouco. E depois apaguei com minhas próprias mãos. Sinto muito por ter feito você esperar tanto tempo. Mas eu ainda tenho um bloqueio em meu coração, afinal, você se casou e registrou. Que tal deixarmos pra lá? O ar pareceu congelar naquele momento. O sorriso no rosto de Su Baizhou desapareceu centímetro a centímetro. Finalmente se transformou em gelo. Quer se livrar da responsabilidade de novo? A voz dela era fria e aguda, como um cone de gelo perfurando meus ouvidos. É por causa de Alren, eu sou casado. Nosso casamento foi de fachada, não registramos o casamento. Eu disse que não havia nada entre nós. Nós também não moramos juntos. Ela estava um pouco fora de controle, sua voz cheia de mágoa e raiva. Forcei-me a não olhar para os olhos dela machucados, dizendo com o coração endurecido, mesmo que seja. O que você disse é verdade, mas ainda tem um bloqueio em meu coração, como uma bacia de água gelada. Apagou completamente a última centelha de fogo nos olhos dela. O rosto de Su Baizhou afundou, era um silêncio mortal antes da tempestade. Ela me encarou fixamente, por pelo menos meio minuto. Ela de repente falou. Sua voz era assustadoramente calma. Eu recuei instintivamente um passo. Onde você está me levando? Não havia um traço de calor em seu sorriso, e até um pouco de malícia e doença em seu rosto. Você sabe. Eu posso fazer qualquer coisa. Ela se aproximou de mim passo a passo, o som de seus saltos batendo no chão. Parecia pisar em meu coração. Não me faça, mesmo que eu esteja gravemente ferido, arruinar o seu negócio familiar. Minhas pupilas se contraíram subitamente. Você também não quer ver sua família desalojada e cheia de dívidas, certo? Ela chegou ao meu ouvido, sua voz tão leve quanto um sussurro, mas suas palavras eram tão cruéis quanto veneno de serpente. Você só pode vir me pedir para te acolher. Meu corpo inteiro estava gelado, uma corrente de ar frio subiu da sola dos meus pés até o topo da minha cabeça. Ela era uma lunática completa, a heroína indecisa do livro original que oscilava entre mim e o sósia. É basicamente um disfarce.
Esta é a sua expressão calculista, um possuidor doentio até ao ponto da obsessão. Olhando para a expressão louca e séria no seu rosto, se eu ousasse virar-me e sair hoje, ela poderia fazer com que a empresa dos meus pais desaparecesse da cidade de Jian amanhã. Eu não posso arriscar a minha família. Tens de vir comigo. Ela viu a minha cara pálida. A sua voz suavizou-se novamente, até com um toque de ternura. Não te farei nada. Olhei para a mão que ela estendia, e finalmente cedi. Segui-a para o carro. O meu coração estava gelado. O carro parou perto da sua vila familiar, mas ela não me levou para sua própria casa. Em vez disso, dirigiu-se para uma vila vizinha. Ela ergueu a mão. Não tocou a campainha. Em vez disso, usou o punho para bater com força na porta. O som abafado da batida parecia particularmente agudo na noite silenciosa. O som abafado na noite silenciosa era como se estivesse a bater no meu caixão. Um homem abriu a porta. Era o Aoren. O seu rosto estava ligeiramente pálido, os lábios sem cor. Parecia claramente doente há muito tempo, mas Subaizou nem sequer olhou para ele. Os seus olhos estavam fixos em mim. Ela apontou para Aoren e disse-me, palavra por palavra, eu disse que não vivíamos juntos. Nunca gostei dele. Só estive aqui à tua espera. Assim que a voz dela caiu. Antes que eu pudesse reagir, ela estendeu bruscamente as duas mãos e apertou-me a nuca com força como alicates. Eu não conseguia libertar-me. No segundo seguinte, os seus lábios pressionaram violentamente contra os meus. Isto não é de todo um beijo, é uma declaração, uma possessão inquestionável. Diante do marido dela, o meu cérebro ficou em branco, completamente paralisado. O peito de Subaizou ondulava ligeiramente. Finalmente, ela dignou-se a olhar um pouco para Oren. Houve um pequeno mal-entendido entre ele e eu. Tenho de lhe provar que nunca vivemos juntos, que estive sempre à espera dele. Olhei para Oren, esperando ver raiva ou tristeza. Pelo menos deveria ter sido entorpecimento, mas no seu rosto havia apenas uma constrangedora ansiedade. Ele até fez uma ligeira vênia para nós dois. Fui eu que vos impedi. Este ainda é o meu erro. Sinto que a minha visão do mundo está a ser esmagada repetidamente por um rolo compressor. O que é isto? Uma trama que é tão absurda que chega ao absurdo. Puxei a Oren para uma pequena sala vazia ao lado. O que está a acontecer? Perguntei, reprimindo a minha raiva. Aoren ficou assustado com meus movimentos. Você e Subaizou são um par feito no céu. Eu sou apenas alguém que faz o que é pago para fazer. Assinei um contrato com Subaizou. A certidão de casamento é falsa. Nunca moramos juntos. Ela me comprou esta vila e me deu uma grande quantia em dinheiro. Eu só precisava ter esta identidade. Apenas para calar a boca daqueles velhos diretores. Minha cabeça zumbia. E a sua doença? Subaizou é uma pessoa muito boa. Um traço de gratidão apareceu no rosto de Aoren. O orfanato onde cresci. A diretora estava gravemente doente. Subaizou pagou as despesas da cirurgia. Uma dívida de gratidão. Fiquei completamente chocado. A pessoa no livro original que acompanhou por 5 anos e fez Subaizou se sentir culpada como um substituto doente. Acontece que é apenas uma ferramenta paga, e um bom funcionário que sabe retribuir a gratidão. No momento em que minha visão de mundo desmoronou, os olhos de Aoren de repente brilharam, olhando para mim com gratidão. Eu realmente preciso agradecer. Apontei para o meu nariz. Ele esfregou as mãos de excitação. Se você não tivesse contado a Subaizou que meu tempo restante com a doença era limitado, ela não teria sido tão direta em pagar o pagamento final do contrato, e ainda me deu uma grande quantia em dinheiro. Assim, depois que eu partir, poderei deixar mais dinheiro para o orfanato. Minha diretora não precisará trabalhar tanto. Ele olhou para mim com sinceridade, como se estivesse olhando para um Buda vivo. Senti uma vertigem. A trama não se desviou, ela explodiu completamente. Senti como se meu nariz tivesse uma bola vermelha. Não aguentava mais. Empurrei-o. Não sei como voltei para casa de carro. Pisei no acelerador até o fundo. As luzes de neon do lado de fora foram esticadas em faixas de luz borradas. Minha cabeça zumbia. O rosto de Aoren cheio de gratidão. O beijo louco de Subaizou com possessividade. E as ameaças cruéis e gentis que ela disse em meu ouvido. Cena após cena, como um martelo pesado, esmagou completamente o plano que eu achava que sabia. Substituto, culpa, hesitação emocional. Tudo é falso. De volta para casa, me joguei no sofá. Senti toda a força esgotada. A vila estava muito quieta. Minha irmã e minha mãe provavelmente já estavam dormindo. Este momento de paz me deixou ainda mais apavorado. O celular vibrou no meu bolso.
Sentei-me abruptamente como se tivesse levado um choque elétrico. Era uma mensagem de Subaizou. Onde você foi? Parecia uma mão fria agarrando minha garganta. Olhei para aquela linha por um longo tempo, meus dedos tremeram involuntariamente, meus lábios se moveram, pronunciando algumas palavras, e então... Comecei meu tratamento de resfriamento autoindulgente, e nos próximos 2 dias, me tranquei em casa. As mensagens e ligações de Subaizou chegaram como flocos de neve. Você ainda está com raiva? Eu não tenho nada com Alren, posso jurar. Você pode sair para me ver? Se você não me responder, eu irei à sua casa procurá-la. Eu olho para aquelas mensagens. Meu coração apertou uma e outra vez. Não ousei não responder, com medo que ela realmente viesse me procurar. Eu só podia responder depois de muito tempo, dizendo ou estou ocupado para adiantar. Eu pensei que isso a faria se acalmar, que a faria desistir, pensei que estava criando distância. Mas não sabia que isso apenas apertava a corda invisível em suas mãos. Na noite do 3º dia, senti que estava enlouquecendo. 2 dias e 2 noites de tensão e medo quase quebraram meus nervos. Minha barriga roncava de fome. Decidi sair para comprar um lanche, me consolei. Já é tão tarde, ela provavelmente não estará mais esperando por mim lá fora. Troquei de roupa discreta. Coloquei um chapéu e uma máscara, e saí furtivamente de casa. O vento noturno estava frio. Soprando em meu rosto, fez meu cérebro confuso clarear um pouco. Escolhi um caminho isolado. Em direção à loja de conveniência 24 horas na esquina. A luz da rua esticou minha sombra muito longa e a luz da lua muito curta. Tudo estava silencioso. Apenas o som dos meus passos e o farfalhar das folhas ao vento. Quando eu estava quase chegando àquela luz clara entrada da loja de conveniência, relaxei-me em aguarda. Uma sombra negra apareceu silenciosamente A sombra do beco se aproximou. Antes que eu pudesse me virar, uma mão estendeu ferozmente por trás. Tapou minha boca com força, e o outro braço me abraçou como um anel de ferro, apertando minha cintura. Puxando-me para trás. Minhas pupilas se contraíram. E lutei violentamente. Um cheiro pungente, com um odor adocicado, veio daquele pano listrado azul e branco que tapava minha boca. Prendi a respiração desesperadamente, chutando com mãos e pés, mas o cheiro ainda invadia minhas narinas. O céu girou, e um segundo antes de minha consciência mergulhar na escuridão, eu só tinha um pensamento. Eu a irritei completamente. O momento da caçada. Minha consciência parecia lutar para sair de uma massa escura e pegajosa. Ainda havia um cheiro adocicado em minhas narinas, mas logo, foi substituído por outro mais familiar. Substituído por um aroma suave e perfumado, é o perfume de Subaizou, o primeiro a ser visto. É um lustre de cristal deslumbrante, estou amarrado, minhas mãos e pés firmemente presos com tiras macias. As pontas das tiras estão presas à cabeceira e aos pés da cama. Eu, o imperador, estou completamente estendido nesta cama macia. Eu olho ao redor, meu coração afundando pouco a pouco, à disposição deste quarto. Este estilo de decoração familiar, eu já estive aqui, este é o quarto de Subaizou, quando eu entendo claramente a situação atual. Com um clique, a porta é gentilmente aberta, Subaizou entra em um roupão de seda. Ela caminha em minha direção passo a passo, seu longo cabelo solto em seus ombros, sem a maquiagem requintada de antes. Naqueles olhos bonitos, não havia raiva, apenas a excitação e a certeza de um caçador vendo sua presa cair. Ela chega à beira da cama, olhando para mim de cima. Como se estivesse admirando um troféu que logo seria dela. Você, com um toque de estranheza, que fez todos os meus pelos se arrepiarem. Quanto da minha juventude você consumiu, e você quer fugir? Enquanto ela falava, ela apoiou as mãos nas laterais da minha cabeça, o roupão sedoso caindo. O tecido frio roça minha pele, um perfume agradável me envolve, mas eu só sinto uma sensação sufocante. Sua voz estava um pouco rouca. Mel não é doce quando forçado. Um sorriso mórbido se curvou em seus lábios. Mas seus olhos estavam frios e penetrantes. Não precisa ser doce para saciar a sede. O mel está prestes a fugir. Ela estava prestes a se inclinar, e foi nesse momento, a atmosfera sedutora e ambígua na sala. É o meu celular na mesa de cabeceira, a tela está acesa, o nome do chamador são 2 palavras. As ações de Subaizou param. Ela vira a cabeça, olha para a tela do celular. Suas sobrancelhas bonitas franzem levemente, ela estende a mão, e a sala volta ao silêncio. Mas em menos de 2 segundos, o telefone toca teimosamente novamente, ainda é Lin Van. A paciência de Subaizou parece ter se esgotado, ela agarra o telefone,
desliza para atender. Eu nem sequer ouvi o que Lin Van disse do outro lado da linha. Subaizou já estava falando no microfone, com uma voz extremamente impaciente. Uma voz de rainha. Estou prestes a fazer algo importante em minha vida. É melhor não perturbar meu humor. Ela desliga o telefone diretamente. Em seguida, pressiona e segura o botão de desligar, tornando a tela do celular completamente preta. O mundo, finalmente, ficou completamente quieto. Ela joga o celular casualmente no tapete, redirecionando o olhar para mim. Naqueles olhos, queimava uma chama que eu não entendia. Agora ninguém nos incomoda. Não sei quanto tempo se passou, acordei de um torpor. A luz da manhã atravessava a enorme janela de vidro, projetando manchas de luz no tapete caro. A sensação de aperto das tiras em meus pulsos e tornozelos desapareceu, substituída por uma tontura latejante na cintura. Como se eu tivesse sido desmontado e remontado. Ainda pairava no ar aquele perfume familiar dela. Apoiei-me no corpo quase desarticulado e sentei-me. O lençol de seda escorregou do meu corpo. Na cama, dezenas de grãos de morango e uma mancha de vermelho ofuscante. Como uma cor vermelha que desabrochou de repente na neve. Ela me tratou como um brinquedo. Fiquei completamente paralisado. Minha mente estava em branco. A voz de Subaizou veio de perto. Ela estava sentada em um sofá individual ao lado da cama, vestindo aquele roupão de seda, com as pernas cruzadas, segurando uma xícara de chá vermelho. Olhava para mim com elegância, um sorriso preguiçoso de satisfação em seu rosto, como um predador após uma refeição. Seu olhar estava cheio de certeza de ter o controle de tudo. Olhei para ela, depois para aquela mancha vermelha. Não consegui dizer uma palavra. Fui até a cama descalço, e meus dedos frios acariciaram suavemente meu rosto. Agora você é completamente meu. Sua voz era suave, mas parecia correntes, que me prendiam firmemente. Você não pensa em fugir. Meu corpo estava gelado. Meus lábios tremiam, mas só conseguia emitir sons sem sentido. Ela parecia satisfeita com meu estado. Um sorriso curvou seus lábios. Se você não assumir a responsabilidade, irei à sua casa. Contarei ao seu tio e tia tudo o que você fez comigo ontem à noite. Conte aos meus pais. Também posso fazer a empresa da família Fang. Ela se aproximou do meu ouvido, seu hálito quente em minhas orelhas. Mas suas palavras eram terrivelmente frias. Onde mais você pode ir a não ser pedir a mim? Fechei os olhos. Toda a minha força se esvaiu. Ela se levantou. Sua voz voltou àquela calma inquestionável. Suas roupas estão no armário, mandei comprar novas. Hoje é fim de semana, o cartório não abre. Era como anunciar um fato consumado. Vamos nos casar imediatamente. Não pense em truques, você sabe as consequências. Não sei como me vestir, como sair daquele quarto, nem como sair daquela vila. O sol brilhava em mim, mas sem calor algum. O tráfego rugia ao redor. Mas todos os sons estavam distantes de mim, como se estivessem separados por uma espessa camada de vidro. Voltei para casa. Deitou-se na cama e cobriu a cabeça com um cobertor, a mente um caos. Como é que a história se desviou tanto? Onde está a protagonista do romance de sofrimento prometido? Onde está a indecisão entre mim e a substituta? Como é que ela se tornou uma psicopata poderosa com meios ilimitados? Eu, como uma viajante do tempo que conhecia a história, deveria ser o mestre do jogo. Mas tornei-me uma peça no seu tabuleiro, completamente imobilizada. Eu, a sua luz branca. Fui completamente apanhada por ela.